Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um webinar da Cambridge. Vamos dar um tempinho, alguns segundos, para que todos possam entrar na sala, não é? E aos poucos os participantes estão entrando. Boa tarde, boa tarde. Olá. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar promovido pela Cambridge. Eu estou falando de São Paulo, então se vocês puderem, por favor, usar o chat box e dizer de que cidade vocês estão conectando, seria ótimo, ok? Maravilha, pessoal chegando. Fortaleza, Rio de Janeiro, que ótimo. São Paulo também, que legal. Maravilha. Bom, meu nome é Sérgio Varela, eu sou gerente de produtos de marketing para o segmento de adultos, jovens adultos e também para o ensino superior aqui da Cambridge. Hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco a Ana Tatsumi e o título da sessão de hoje é Hora de Trabalhar, preparando seus alunos para o mercado. Sem dúvida, é um assunto extremamente importante para professores e para as instituições de ensino de vários segmentos, né? A Ana é consultora de LT e desde 2006 atua como instrutora de professores na Cambridge, apresentando workshops, realizando sessões de treinamento e auxiliando escolas em suas questões pedagógicas, relacionadas aos materiais didáticos que nós oferecemos e soluções digitais de aprendizado, né? Então, antes da gente começar, só alguns recadinhos, né? Por favor, usem o Q&A box, né? Question and Answer box, para as perguntas, né? Eu vou ficar de olho aqui e passo as perguntas para a Ana responder ao final da apresentação, tá? É possível obter um certificado de participação deste webinar, né? Ao final da sessão, nós vamos colocar ali um link no chat box para um pequeno questionário, um feedback form, que é muito importante para o nosso trabalho, né? Depois de você preencher esse feedback form, haverá um link para você baixar o certificado em PDF, aí você preenche com o seu nome e é isso, ok? Ana, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui e a tela e o microfone são seus. Obrigada, Sérgio, é um prazer estar aqui também. Obrigada, pessoal, por estarem aqui comigo hoje, boa tarde. Bom, para quem não me conhece, né, eu vou um pouquinho repetir as informações do Sérgio, mas eu acho que é importante também eu me apresentar. Bom, meu nome é Ana Tatsumi, eu sou consultora pedagógica, né, como vocês estão vendo aí na tela, o nome é um pouquinho maior. Eu sou Professional Learning and Development Consultant da Cambridge University Press, já venho realizando esse trabalho há vários anos, né? E hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, né? Normalmente, via de regra, esses webinars são feitos em inglês, mas hoje a gente quer fazer uma coisa um pouquinho diferente, conversar sobre um conteúdo um pouco diferente também, mas que também é interessante e também, como o Sérgio falou, é importante e relevante para esse momento também, né? Então, a ideia é aqui a gente falar sobre como que a gente pode preparar os nossos alunos que estão na busca de uma colocação, de uma recolocação, né? E mesmo pessoas que não necessariamente estão nesta situação, mas que gostariam de ter algumas habilidades, ou desenvolver, ou até aprimorar algumas habilidades que têm sido muito requisitadas nos últimos anos, né, no mercado de trabalho. Mas, antes da gente começar a falar, antes de eu começar a falar, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, né? Eu gostaria de ouvir da experiência de vocês. Então, independente de onde você está, independente da sua idade, né? Eu gostaria de saber um pouquinho mais, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais vocês, falando especificamente dessa parte da sua experiência profissional. Então, eu gostaria de pedir para vocês usarem o chat agora, né, a janelinha do chat aí, e responder a duas perguntas para a gente se conhecer um pouco melhor e para a gente se situar dentro dessa fala, dessa conversa que a gente vai ter hoje, tá? Então, a minha primeira pergunta é: como você se sentiu quando você estava para começar no seu primeiro emprego? Pode falar o que você quiser. Pode falar, inclusive, mais de uma palavra.
um sentimento, uma expectativa? Como que você se sentiu quando você estava para começar? Então, a Beatriz está dizendo ansiosa, nervoso, inseguro, ansiosa, inseguro, despreparado. Olha só, né? A gente fala muito dos nossos sentimentos, das nossas angústias, né? Bem a questão da ansiedade mesmo, né? A Danila falou insegura, a Érica também falou insegura, a Carolina falou disso, né? Carolina falou insegura, a Fernanda falou despreparada, né? Então a gente sempre olha deslocada, né? É uma palavra também que também aparece muito, né? A gente fala muito da ansiedade, né? A gente pensa muito é uma sensação muito uma coisa negativa que vem para a gente dentro que aparece, né? Quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de expectativa, né? Uma coisa, a gente vai se carregando dessas ansiedades quando a gente está para começar no primeiro emprego. E agora eu vou perguntar uma outra coisa também relacionada ao seu trabalho. E a pergunta é a seguinte. Vamos lá? Com a experiência que você tem hoje, né, falando de novo, não importa a sua idade, não importa onde você está. Com a experiência que você tem hoje, que conselho você gostaria de ter recebido naquela época, quando você estava para começar? Essa é uma pergunta um pouquinho mais complexa, né? Mas é alguma coisa para a gente pensar também. Então, baseado na sua experiência, o que você acha que você gostaria que tivessem te ensinado? Anote todas as suas tarefas diárias, aproveite todas as etapas. Legal, legal. São respostas bem legais aqui. Olha, anote todas as suas tarefas, eu acho isso muito interessante, porque tem a ver muito com organização, né? A capacidade que a gente tem de organização. Olha, Ana, faça anotações e se dedique. Olha que legal, permita-se errar. Os erros são importantes para o processo de aprendizagem. Entenda que você está aprendendo e ser organizada. Olha, Fernanda, que legal. Ela disse assim, calma, tudo dará certo. Faça um planejamento e aprenda a se organizar. Você vê que a gente, vendo aqui, né, ninguém nasce sabendo, mas é preciso se dedicar. Então, a gente está vendo aqui dedicação, compromisso, mas também, né, a gente está falando dos sentimentos, mas também a gente está falando de ferramenta, a gente está falando de organização, né? Organize, anote as suas coisas, organize as suas tarefas. Olha, aprenda a lidar com pessoas, Daniel, olha só, muito legal a sua resposta, Daniel, muito obrigada. Então, a gente fala muito a razão pela qual eu fiz essas perguntas para vocês hoje é para a gente lembrar da nossa experiência também, né? A Marina disse todos os dias é uma nova chance para melhor no seu trabalho. É a verdade. E eu concordo 1.500% com você. Isso é muito verdade. Muito obrigada pela sua resposta. Então, gente, a ideia aqui de eu perguntar isso é para a gente pensar também na nossa experiência, né? Então, antes da gente falar do aluno, né, ou dos nossos alunos, vamos pensar um pouquinho também na nossa experiência. Então, como que a gente pode pensar até para nós, assim, o que a gente gostaria de ter trabalhado em nós, né? E o que a gente pode trabalhar nos nossos alunos também, né? Eu acho que é importante a gente estabelecer essa conexão, até porque a gente sabe que aprendizado, né, o ensino, não é apenas o ensino do conteúdo, né? Então, a gente, como professor de inglês, a gente não fala apenas de ensinar a língua inglesa, né? Existem outras habilidades que a gente pode, né, desenvolver, e aproveitando o contexto da sala de aula de idioma, inclusive, para poder trabalhar essas habilidades, né? Essas outras habilidades que a gente pode desenvolver com os alunos. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha nos alunos, ou melhor, vamos dar uma olhadinha no mercado de trabalho, tá? Então, eu tenho aqui uns dados sobre quem está ocupando o mercado de trabalho hoje, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês, na verdade, são dados de 2020, né? Mas eu queria mostrar para vocês como está a distribuição do mercado de trabalho de acordo com as diferentes gerações, né? Então, em 2020, a gente tinha 6% do mercado de trabalho ocupado pelo que a gente chama de os boomers, ou os baby boomers. 35% pela geração X, 35% pela geração Y e 24% pela geração Z. Né? Para a gente esclarecer um pouquinho melhor,
Vamos olhar um pouquinho, vamos olhar no detalhe o que é cada geração. Tá? Então, os boomers são as pessoas que nasceram de 46 a 64, a geração Z de 65 a 80, a geração Y de 81 a 96, e a geração Z é a de 97 até 2010. Né? Então, em termos de ocupação no mercado de trabalho, é a geração mais recente. Mas o que é importante a gente notar, ou a gente observar sobre isso, é que esse número, até 2025, vai subir de 24 para 27. Então, a tendência é das outras gerações irem aos poucos diminuindo a sua participação no mercado de trabalho para dar lugar para a geração Z. Né? O que a gente sabe sobre a geração Z? Então, vamos dar uma olhadinha. Eu tenho aqui um vídeo que eu queria mostrar para vocês sobre como a geração Z é vista ou descrita, né, na internet. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo? Vamos lá. Ô de casa! Tá? Vocês viram que é um vídeo curtinho, né? Ele é engraçado. Mas a ideia aqui é a gente ver um pouquinho, começar a observar e falar um pouquinho sobre o comportamento, né? Como que a geração Z é vista e descrita, né? Então, eu queria falar um pouco sobre a geração Z, sobre quem são eles, né? Então, como a gente já viu, são pessoas que nasceram de 97 a 2010, e a gente observando e fazendo pesquisa, né? O que vocês estão vendo na tela aí são algumas pessoas que são representantes dessa geração, né? Pessoas famosas, como vocês estão vendo, né? E são pessoas que são representativas da geração Z. Então, quando a gente fala de características, né? Como que quem são essas pessoas, como elas são, eu vou listar aqui algumas das características que a gente encontrou na pesquisa, tá? Então, a primeira coisa, são digitais. Eles já nasceram na geração digital, eles já são nativos digitais, né? É aquela criança que já nasceu com o dedinho ali no dispositivo do pai e da mãe, né? Já nasceu sabendo usar. É aquele priminho que a gente vai perguntar como é que usa, né? Tal dispositivo, né? Ou tal dispositivo ou tal aplicativo. Então, assim, são essas pessoas que têm autoconhecimento e passam muito tempo usando seus dispositivos digitais. Então, assim, são pessoas absolutamente fluentes no uso da tecnologia, né? Até por conta um pouco disso, são pessoas também muito autodidatas, né? A gente sabe que né, quando você vai usar qualquer dispositivo eletrônico, né? Assim, o celular normalmente é o que vem mais à cabeça. Como é que a gente aprende a usar o celular? A gente não aprende lendo o manual, a gente aprende usando, né? Essas pessoas já nasceram com esses dispositivos praticamente à disposição deles. Então, assim, são pessoas que já nasceram aprendendo, já nasceram mexendo, já nasceram xeretando e cutucando e mexendo e aprendendo a usar. Então, elas são pessoas que têm essa capacidade de ser autodidata, de aprender sozinhas. Não apenas isso no manusear do dispositivo, mas também quando for acessar um conteúdo. Então, por exemplo, vídeos tutoriais no YouTube, vídeos de instruções no TikTok, né? Conteúdos rápidos, aquelas pílulas de conteúdo que a gente vê disponíveis hoje para visualização, são ferramentas muito úteis para a geração Z. É para aprender desde trocar um parafuso até programação, linguagem de programação. Existem vídeos existem vídeos de diferentes níveis de complexidade, em diferentes tipos de conteúdo, que estão disponíveis e dos quais a geração Z faz muito uso. Então, inclusive, eles também produzem muito desse conteúdo. Então, são pessoas muito autodidatas. Talvez por isso também sejam muito críticos, né? São pessoas que já têm essa capacidade de olhar um dispositivo ou olhar um conteúdo e aprender com ele e opinar sobre ele e criar conteúdos, né, em cima das opiniões deles, né? Então, são pessoas que têm um autoconhecimento e muita crítica também, né? São pessoas extremamente críticas, né? Paralelamente, são pessoas que também valorizam muito o estudo de forma que a gente fala de institucional, né? Então, no sentido de a geração que mais procurou o ensino superior, que procurou a pós-graduação,
os cursos de extensão. Então, em termos de porcentagem, é a geração mais, como é que eu vou dizer, educada nesse sentido, né? É a geração que mais procurou uma educação formal até o ensino superior e acima, tá? São pessoas que valorizam muito a qualidade de vida e a saúde mental. Inclusive, sim, muito mais importante do que a condição material, né? São ativistas, então são pessoas que estão não só preocupadas com a qualidade da sua própria vida, mas também a questão do bem-estar da comunidade. Então são pessoas que são ativistas nesse sentido, né? São aversos a rótulos, são aversos a hierarquias, né? Tem inclusive uma certa dificuldade em lidar com hierarquia, estruturas corporativas, por exemplo, é um ponto sensível para essa geração, né? São individualistas, e aqui cabe dizer, individualistas não no sentido de egoístas, não é isso. A questão do individualismo aqui são pessoas que têm uma preocupação de construir uma identidade, né, e manter, e que sejam reconhecidos através da identidade que foi construída por eles perante a comunidade, né? Então, são pessoas que têm muita preocupação em se expressar, né? Tem um cuidado maior em como que eles se apresentam, como que eles se expressam na comunidade. São imediatistas, né? Querem tudo hoje, agora, né? Para quem assistiu o filme, né? Everything, everywhere, all at once, né? Todo mundo, tudo junto e misturado, né? Então, mas tudo na hora, né? São pessoas que querem tudo naquele momento, né? Deixa eu ver. E são empreendedores, são pessoas que têm essa disponibilidade, né? Ou o sentimento, né, de empreendedorismo está muito fervente dentro dessa geração, tá? Então, diante disso, a gente começa também a pensar em como é que essa geração Z se comporta no ambiente de trabalho. Então, aqui eu tenho algumas características sobre isso. Então, falando sobre a geração Z no trabalho, né? Então, por exemplo, já tenho algumas coisas, né? Então, como são ativistas, são pessoas que têm essa preocupação com si mesmo e com a comunidade, e são pessoas que procuram empresas que tenham um impacto positivo na comunidade, né? Levam em consideração aquela preocupação e procuram isso também no seu ambiente de trabalho, né? Também se preocupam com a inclusão, com a diversidade e a responsabilidade social da empresa. Então, tem a ver com o impacto positivo, também muito com o que eu falei sobre a construção da identidade, né? A sua identidade e também a preocupação com manter também a identidade, que todas as outras pessoas também possam também defender, manterem e se impor com a sua própria identidade, né? Que mais que a gente tem aqui que a gente pode falar? Sim, priorizam empresas que oferecem treinamento, desenvolvimento e mentoria como uma forma de motivação. Isso também tem a ver muito também com a questão que eu falei anteriormente, né, da necessidade da formação, né, da formação no ensino superior, no curso de pós-graduação e de extensão, né? Então, aqui é aquele pensamento aplicado para o trabalho. Então, é necessário instrução, é necessário feedback, né? É necessário mentoria, coaching às vezes, né? Então, a ideia aqui é sempre, as empresas precisam ter essa preocupação de poder oferecer, né, esses elementos para a geração Z dentro das suas empresas, né? Valorizam flexibilidade de horário e local. Então, isso é uma coisa para quem sobrevive, né? Para quem passou pela pandemia, a gente viu muitos casos de pessoas que deixaram de trabalhar numa estrutura formal de ir ao seu escritório ou à sua instituição, né, à sua escola, né, para trabalhar de casa, né, passaram a trabalhar o pessoal que trabalha de pijama atrás da tela, né? Então, assim, isso é uma coisa que a geração Z valoriza no sentido, inclusive, da manutenção do seu bem-estar, né? Então, isso é uma coisa que também é importante para eles, né? É uma geração que deseja liberdade para propor projetos e defender ideias, né? A criatividade rola solta. Esperam uma ascensão profissional rápida. Muitos deles, inclusive, olhando em pesquisa, muitos deles esperam uma promoção no primeiro ano de contratação,
né? Então, a gente fala muito daquela sensação de imediatismo, né? A necessidade de tudo ao mesmo tempo agora, né? E preferem deixar o emprego se estiverem infelizes. Então, de novo, né? A manutenção da qualidade de vida e da saúde mental versus a condição material. Então, mais importante, a preservação da identidade, a preservação do bem-estar da pessoa, do que a condição material, né? E aí a gente volta lá para o TikTok, né? Ou a gente volta lá para o YouTube e a gente vê como que isso que eu descrevi agora é representado nesse conteúdo digital em formato de vídeo, tá? Então vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui. Como assim não pode vir trabalhar com camiseta de time? Então, não vai estar dando para eu trabalhar home office, online, da minha casinha, não? Mas você é médico. Ah, peraí, você tá me demitindo porque eu tratei mal aquela cliente. Você não sabe o que ela disse pra mim. Quem ela pensa que ela é? A cliente, né? Peraí, eu tô sendo demitido porque eu fui pra praia, fiquei 3 dias sem vir pro trabalho, só 3 dias, e por esse simples motivo vocês vão me demitir. Que absurdo. Bom, gente, acho que vale uma observação importante aqui, né? A gente entende que o conteúdo que a gente vê na internet é uma piada, né? É um exagero de um comportamento para fazer graça, né? Mas a gente também, às vezes é necessário, a gente precisa lembrar que a gente sabe que, no fundo, né, por trás de toda piada, existe aquele fundinho de verdade, né? Por menor que ele seja, né? Mas também, a gente também precisa lembrar que quando a piada é recorrente, ela também pode estar escondendo alguma coisa ou até querendo mostrar alguma coisa, né? Digo isso porque quando a gente procura conteúdo sobre a geração Z no trabalho, principalmente nessas plataformas de vídeo, YouTube, TikTok, a recorrência desse tipo de piada que vocês viram no vídeo é muito grande, né? Então, essa natureza da geração Z no trabalho é muito muito assim, a gente vê muito vídeo muito parecido com esse. E isso não só na língua portuguesa, a gente vê também em outros idiomas, né? Em inglês também, a gente também vê bastante, tá? Mas, de qualquer forma, a ideia aqui era mostrar para vocês um pouco de quem é essa geração, né? Porque nesse momento a gente precisa prestar atenção, porque nesse momento é essa geração que vai dominar o mercado de trabalho, que está aos poucos, né? Aumentando a sua participação no mercado de trabalho, né? E isso vai acontecer e ao longo dos anos ela vai passar a dominar, vai ser a fatia da população, né? A geração que vai dominar de fato o mercado de trabalho, né? Então, é importante que a gente tenha um entendimento, né? Não só como professores, mas também como empresas, a gente tenha um entendimento dessa geração um pouquinho mais detalhado, tá? Paralelamente a isso, né? Agora a gente vai olhar o outro lado da coisa. Então, vamos dar uma olhadinha no que é que as empresas procuram, né? Então, quando a gente olha, e também, de novo, fazendo uma pesquisa rápida, né? Procurando quais são as habilidades ou o que as empresas, o perfil do funcionário, do profissional que as empresas procuram hoje, vocês vão ver coisas desse tipo aqui, ó, tá? Então, habilidades de liderança mais valorizadas, competências profissionais mais valorizadas, as competências que as empresas esperam, as habilidades que estão em alta, habilidades do futuro, né? Então, tudo isso aqui a gente vê com muita frequência também, né? Fazendo uma pesquisa sobre isso, e, via de regra, assim, invariavelmente, você vai encontrar que as empresas procuram características deste tipo aqui, ó. Então, a gente vê, eles procuram por liderança, comunicação, colaboração, conhecimento em tecnologia, vontade de aprender, pensamento crítico, capacidade analítica, inteligência emocional e criatividade para resolver problemas, né? Então, essas são as habilidades que as empresas estão necessitando. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Vamos olhar para esse público, né? E vamos olhar para essas necessidades, né? Vamos analisar e vamos pensar como é que a gente pode trabalhar isso, né?
Pensando desta forma, a Cambridge desenvolveu o que a gente chama de Employability Skills Framework for ELT. Então, assim, vocês vão ver que é um gráfico, né? Então, ele tem essa carinha aqui, então, é uma estrutura, um esquema que, na verdade, que descreve, né? Que traz, coleta as habilidades de empregabilidade, né? Que são essas que vocês vão ver, casam muito com essas que as empresas pedem, né? E por que para o ensino de língua inglesa? Bom, porque a sala de língua inglesa é um ambiente em que pede muito da comunicação, da colaboração e da criatividade do aluno, né? E a gente busca a comunicação, não apenas a comunicação instrumental, mas a comunicação efetiva mesmo. Assim, o fato do aluno, da mensagem ir e vir, e ser passada e ser compreendida. Né? Então, nesse sentido, o ambiente da sala de aula de idioma é um ambiente muito propício para o desenvolvimento dessas habilidades. Né? E as habilidades descritas aqui nesse framework que vocês estão vendo, eu coloquei em português aqui do lado, então são colaboração e trabalho em equipe, comunicação, inovação e resolução de problemas, pensamento crítico e tomada de decisões, liderança e cidadania global, desenvolvimento profissional e gestão de carreira, inteligência emocional e letramento digital, ou conhecimento digital. Então, veja que essas habilidades que estão sendo descritas aqui nesse framework estão muito de acordo com aquelas necessidades que as empresas estão pedindo. Né? São praticamente as mesmas. O nome está um pouquinho diferente, mas a natureza da habilidade, a natureza da necessidade é a mesma. Né? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais esse framework, né, ou esse esquema que vocês estão vendo aqui, existe um documento, né, chamado Employability Skills Framework for ELT Introductory Guide. Então, esse é um documento em PDF, né, que vocês podem baixar usando o QR Code que está na tela, em que vocês vão conhecer esse framework com um pouco mais de detalhe, e ele tem mais algumas informações. Então, deixa eu mostrar para vocês o que é que acontece, o que tem dentro desse documento. Então, a primeira coisa que a gente vê, né? Então, a primeira coisa é o próprio framework, né? E a gente tem aquelas competências ali naquele anel central ali, né? Ou no primeiro anel ali, né? Então, a gente tem o núcleo ali redondinho, então, naquele primeiro anel, a gente tem aquelas 8 competências nomeadas, né? E a gente também tem a descrição um pouquinho mais detalhada de cada uma dessas competências, tá? Então, a gente vai detalhando aos poucos. Tá, mas como que funciona? Como é que eu poderia fazer o uso desse material, né? Então, eu peguei aqui um exemplo que é a parte de critical thinking e decision making. Então, é o pensamento crítico e a tomada de decisão, né? Então, neste caso aqui, como que está descrito o critical thinking e o decision making nesse documento? Então, esta habilidade ou esta competência também foi destrinchada em 3 partes. Então, aqui a gente tem Understanding and Analyzing Information and Arguments. Então, entender e analisar informação e argumentos. Evaluating Ideas and Arguments. Então, avaliar ideias e argumentos. E Making Decisions, tomada de decisão. Tá? E cada uma dessas subcompetências também está mais detalhada. Então, dentro de cada uma delas, cada uma dessas partes, né, compõe essa subcompetência e juntas essas 3 partes compõem essa competência. Tá? Então, uma vez que a gente tem essas subcompetências e esse detalhamento, aí a gente vai, de fato, para a aplicação. Então, neste mesmo documento, uma vez que vocês veem esse detalhamento da competência, às vezes vocês também vão ver sugestões de como que a gente pode trabalhar essa competência na sala de aula. Tá? Então, por exemplo, eu vou ler aqui rapidinho, né, uma sugestão. Então, por exemplo, para trabalhar pensamento crítico, fazer perguntas é o ponto principal do pensamento crítico. Estimule constantemente o aluno a questionar as informações que ele recebe e as conclusões às quais ele chega. O professor deve estimular o aluno e pensar mais criticamente através de perguntas como: qual a sua resposta? Como que você chegou nessa resposta? E você acha que pode haver outra resposta? Então, essa é uma forma de trabalhar pensamento crítico. Uma outra sugestão que também está no documento é: estimule o aluno a procurar e comparar outras alternativas de ideias e argumentos antes de chegar a conclusões e tomar decisões. Então, vejam que aqui, gente, a gente está falando de aplicação. Né? Dentro da sala de aula,
como que a gente pode trabalhar essa competência também. Então, veja que é um trabalho casado. A gente está trabalhando o language, né? A gente está trabalhando a língua e a gente também está trabalhando essa competência, né? De uma forma muito orgânica, porque faz parte da aula de idioma esse tipo de atividade, esse trabalho com essa competência, até porque é em cima desse conteúdo que a gente trabalha a ferramenta que é a língua, né? Então, é importante pensar, não existe uma preocupação de, agora eu vou trabalhar isso, agora eu vou trabalhar aquilo. É um trabalho que acontece naturalmente dentro da sala de aula, tá? Então, essa é uma sugestão que a gente trouxe para vocês, que é esse documento do Framework de Employability Skills. Uma outra sugestão que a gente trouxe hoje também é o Employability Skills, que é um curso, né? Um curso online, é um módulo digital, né? Um curso digital, é uma solução digital. Eu vou falar um pouquinho sobre ela agora, tá? Vocês estão vendo aí na tela o logo da Cambridge One, né? E eu vou falar também um pouquinho sobre a Cambridge One. Então, o que é esse Employability Skills? Vamos falar um pouquinho mais detalhadamente. Então, como eu falei, ele é um curso online, né? Hospedado na plataforma Cambridge One, que é a nossa plataforma dos nossos materiais, onde o aluno tem a parte de prática e ele trabalha com as 4 habilidades. É uma plataforma muito rica, muito fácil de usar, né? E ela que está hospedando esse curso. Então, como que funciona o curso? O curso tem 8 módulos, né? Então, de 1 hora cada módulo. Então, veja que existe uma agilidade, né? Então, não é só meramente a questão de usar a tecnologia a serviço da educação, para a gente usar para aprender de fato. A gente está falando de um material que é ágil, inclusive porque ele é rápido de usar, né? Ele é 1 hora, a sugestão é 1 hora por módulo, 8 módulos, né? Então, no total, 8 horas aula, né? 8 horas de curso, tá? O nível de inglês para começar a usar esse material é o B1, né? Ou o B1 do Common European Framework. Então, em termos gerais, assim, a gente está falando de nível intermediário e acima, né, para o aluno poder acompanhar as atividades. Pode ser usado com outros materiais de inglês. Então, de novo, né, voltamos na questão de vamos casar o trabalho de desenvolvimento de língua, mas também do desenvolvimento dessas habilidades profissionais, né? Então, a gente pode pensar no uso de um material, do material que você já está usando, né, casado com esse trabalho na plataforma, com Employability Skills, tá? Trabalha as 4 habilidades, então, reading, writing, listening e speaking também, né? E pode ser acessado de computador, de tablet e, inclusive, de celular. Então, é ágil, é fácil, né? É fácil de acessar, né? Então, você não precisa necessariamente estar sentado na frente de um computador para precisar fazer o curso. Então, você pode fazer de onde você estiver. Você está em casa, se você não está em casa, de onde você estiver. Se você tiver um tempinho para fazer uma atividade, entra lá na plataforma e faz a atividade e vai fazendo o desenvolvimento da competência, tá? Então, agora eu vou falar mais um pouquinho sobre a funcionalidade desse curso online, do Employability Skills em si, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, em termos de conteúdo, esse daqui é o conteúdo programático, né, ou Scope and Sequence do Employability Skills. Então, veja que aqui a gente tem a descrição dos 8 módulos, né? Cada módulo aqui, gente, trabalha com uma das competências descritas lá no framework, tá? Uma daquelas a gente selecionou para trabalhar ela mais detalhadamente dentro da plataforma, tá? Como usar isso de fato? Vamos dar uma olhadinha. Então, como que funciona? Agora a gente olha, ali no slide anterior, a gente olhou de forma vertical. Agora a gente vai olhar de forma horizontal. Então, para a aplicação desse material, né? Então, quando a gente olha para o curso, a gente olha para a habilidade, né? Então, qual é a habilidade, qual é o foco que a gente vai dar para aquela habilidade. Dentro disso, a gente estabelece os nossos objetivos, né? Os nossos unit ends. Como uma vez que a gente tem os unit ends, a gente pensa na linguagem que a gente vai trabalhar, então, qual é o foco aqui que a gente vai dar, qual linguagem a gente vai usar, né? E de que forma a gente vai usar isso, de que forma a gente vai aplicar. Então, existe sempre uma atividade de produção, né? Que acompanha no final de cada unidade. Então, o aluno sempre vai ter uma produção que ele vai precisar fazer, né? Para poder cumprir o módulo. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu escolhi para hoje
a unidade 3. Então, na unidade 3, a gente está trabalhando com Innovation and Problem Solving. Então, inovação e resolução de problemas, né? Então, quando a gente olha para essa linha, né? E aí a gente vai para a plataforma tem essa carinha aqui, ó. Tá? Então, essa daqui, a gente tem os 8 módulos do Employability Skills na tela para vocês verem, tá? Eu vou olhar isso agora com um pouquinho mais de detalhe. Vou clicar aqui na unidade 3, e dentro da unidade 3, é isso daqui que a gente vai ver. Então, essas são as atividades que a gente vai desenvolver, né, para trabalhar esta competência ao longo dessa 1 hora de utilização. Mas que tipo de atividades a gente vai ver? Vamos dar uma olhadinha com um pouco mais de detalhe. Então, a gente sempre vai começar essa unidade introduzindo o tema, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente está trabalhando com resolução de problemas, né? Então, como é que a gente vai olhar isso? Então, a gente tem uma introdução ao tema, né? E é importante mencionar aqui, gente, que para apoio para o professor e para o aluno, vocês também vão ter aqui apoio com vocabulário, né? Que às vezes é um vocabulário mais específico daquele conteúdo. Então, sempre vai ter apoio com vocabulário também para ajudar o pessoal a fazer o desenvolvimento dessa competência, tá? Então, na introdução do tema, a gente tem o apoio com vocabulário e a gente também tem a introdução dos objetivos da unidade, tá? Feita essa introdução, a gente apresenta uma questão ou um problema, né? Então, esse input, né, ou essa apresentação, pode ser feita tanto em forma de áudio como em forma de vídeo. Então, se a gente está trabalhando resolução de problema, a gente vai apresentar um problema, tá? Aqui, eu tenho um vídeo que é um exemplo, que está no Employability Skills, que eu vou mostrar como exemplo como que é esse input, tá? Eu vou tocar só um trechinho, só para vocês terem uma ideia de qual é a linguagem que está sendo usada, tá? "63 emails this morning. It's going to be a busy day." Morning, Ashley. Morning. Morning, Reese. What a beautiful day. We should have lunch outside. What do you think? Uh-huh. Coffee? Oh, you've already got one. Back soon. Eu vou interromper aqui, mas para vocês terem uma ideia de como que é feito esse input, né, essa apresentação. Então, ali é apresentada uma questão, uma situação para o aluno começar a pensar nessa competência que ele vai ter que trabalhar. Aí, uma vez que ele é exposto a essa situação, aí a gente vai passar para uma parte de compreensão. Então, ele vai fazer algumas atividades para que a gente se assegure, né, para que você tenha certeza de que o aluno entendeu a situação para que a gente comece a trabalhar, de fato, a parte de reflexão. Então, aqui a gente tem a parte seguida do vídeo, a gente tem algumas atividades de compreensão que são, inclusive, corrigidas pela própria plataforma, né? Então, são atividades já com correção automática, que o aluno, inclusive, pode ver os seus resultados no seu relatório, tá? Passada pela parte de compreensão, agora a gente vai olhar a parte de reflexão. Então, eu entendi a situação. Agora eu vou pensar sobre ela e entender qual foi o problema, o que aconteceu, o que poderia ter acontecido diferente, né? E aí a gente parte de fato para a solução, né? Para a resolução daquela questão. Então aqui a gente tem uma atividade para o aluno refletir
sobre aquela situação, para que ele tenha de fato um entendimento e comece a pensar nas possíveis soluções para aquele problema, tá? Seguindo aí, a gente vai olhar aqui, aqui é uma questão de funcionalidade da plataforma, né? Caso o aluno tenha alguma dificuldade com relação à instrução, sempre tem aquele ícone de Activity Help, é só ele clicar ali e ele tem ali a explicação da instrução para ele poder conseguir fazer a atividade, tá? Uma vez feita a reflexão sobre aquela situação, aí a gente vai passar para a parte de atividade agora com foco na linguagem. Então, assim, agora a gente vai olhar, agora a gente entendeu a situação. Agora a gente vai olhar do ponto de vista da língua inglesa, né? Então, dentro do que a gente entendeu, qual é a linguagem que a gente pode usar, né, para falar sobre aquela situação, para falar sobre soluções, né? Então, a gente tem aí a parte mais de desenvolvimento linguístico mesmo. Então, veja que a gente está casando ali o conteúdo, o entendimento de conteúdo com também o desenvolvimento de linguagem, tá? Por falar em desenvolvimento de linguagem, a plataforma também tem, né, material de suporte para o professor. Então, nessa parte de desenvolvimento linguístico, existem worksheets com atividades para a parte de desenvolvimento da língua que estão disponíveis na área de materiais do professor. Esse material é fotocopiável, né, vocês estão vendo que ele está em preto e branco. Então, o professor pode fazer cópias e trabalhar nisso durante a aula, né? Enquanto o aluno está trabalhando ali no seu dispositivo, olhando o vídeo, fazendo atividade, ele também pode usar esse worksheet também como material de apoio, tá? Aí a gente vai começar a preparar a parte de produção, né? Por quê? O aluno como aluno, eu fui exposta a uma situação, eu fiz uma atividade de compreensão para entender aquela situação e começar a pensar na solução daquela questão ou daquele problema, né? Então, aqui a gente tem alguma coisa assim. Então, use this language to help you. Então, aqui a gente tá de fato casando a parte do entendimento e da reflexão sobre aquela questão com a parte linguística, né? Então, a gente vai juntar essas duas coisas e a gente vai pensar na produção, do que é que a gente vai produzir para a resolução daquela questão, né? Então, aqui a gente tem essa parte de preparação. Veja que ao longo do curso, né, vocês também vão ver esse ícone também, além de ser ícone para mostrar, para lembrar de usar o worksheet, também tem esse ícone com dicas. Então, aqui a gente tem algumas dicas, inclusive de preparação, né, para o aluno tirar um tempinho para olhar, refletir e pensar sobre o que ele vai fazer, né? Então, aqui a gente está falando de planejamento, né? Lembra que vocês falaram lá no começo, né? Que dicas vocês dariam? Se planejem, né? Se organize, se planeje. No aprendizado de idiomas é a mesma coisa. A gente também pode sentar, planejar, né? Para executar bem. Então, aqui também tem dicas que trabalham nesse sentido de ajudar o aluno também a se organizar para produzir melhor, tá? E aí a gente vai para a parte da produção em si. Então, nesta unidade especificamente, a produção é feita de forma oral. Então, o que vocês estão vendo ali, o ícone do microfone, o que vai acontecer? O aluno vai poder se gravar falando o que ele acha sobre aquela situação e que solução ele daria, né? Então, ele pode se gravar. Se ele não gostar da primeira gravação, não tem problema. Ele pode se gravar de novo, né? Ele pode se gravar até encontrar a resposta que ele achar legal, né? Ou a resposta que ele achar a melhor resposta que ele pode mandar para o professor para avaliação. O professor ouve essa gravação, faz os comentários e dá uma nota. Tudo isso acontece pela plataforma, tá? Então, nesta unidade especificamente, a produção é feita de forma oral. Eu peguei um outro slide de uma outra unidade para mostrar também que a produção também pode ser feita de forma escrita, né? Então, a gente tem produção oral e produção escrita. Naquela ele se gravou, aqui ele vai escrever. Então, ele vai escrever uma pequena composição sobre aquela questão, né? Então, o que aquele módulo propôs, né? Em termos de comunicação, colaboração, né? Ou uma das outras competências trabalhadas no framework. Então, aqui a produção é feita de forma escrita. E também o aluno não precisa se preocupar de cometer erros e ter que entregar a primeira produção que ele fez, né? Então, o aluno, se ele quiser, dentro da conta dele, ele pode salvar aquela produção temporariamente, dá um tempo, volta, corrige, edita, ele pode fazer mudanças no texto dele para aí sim mandar para o professor, para que o professor faça avaliação. Então, o professor também, na conta dele,
vai olhar essa produção, vai escrever comentários, vai dar uma nota, então tudo isso também, e o aluno vai receber essas informações também, tudo isso acontece pela plataforma, tá? Uma vez que o aluno fez a parte de produção, a gente vai chegando mais agora no final do módulo. Então, no final do módulo, a gente vai ver uma atividade de revisão, então a gente vai rever aqueles objetivos, e algumas atividades de reflexão. Nesse momento, é um momento bem legal para o professor fazer o feedback do que aconteceu durante esse trabalho, né? Então, o feedback, ele recebe o feedback dos alunos, ele faz o feedback com os alunos, né? Há uma conversa sobre como foi o desenvolvimento da competência, como foi o desenvolvimento da linguagem usada. Então, esse é um momento para ter esta conversa sobre isso. Inclusive, também é um momento também onde o aluno pode pensar em como que ele vai usar isso que ele viu, isso que ele aprendeu no futuro. Então, numa situação futura, se ele passar por uma situação desse tipo, né, como que ele pode lidar? Ou mesmo que ele não passe por uma situação parecida desta natureza, mas como que ele vai pensar na resolução de problema? Então, todo aquele passo a passo que a gente viu, primeiro, é entender o problema, né? Reconhecer a linguagem usada para a gente abordar aquele problema, pensar na solução, organizar a sua produção para ir, de fato, fazer a produção. Então não é só apenas na parte do conteúdo, mas também na parte da forma, né? A gente sempre trabalha essas duas coisas casadas. Então, o aluno pode pensar em resolução de problema, não necessariamente só daquele que ele viu naquele vídeo, mas ele pode pensar numa situação de resolução de problemas quaisquer, qual seria o método, quais seriam os passos que eu posso seguir para conseguir resolver esse problema da melhor forma possível, tá? Então, a gente está falando de habilidades que são usadas em diferentes situações, né? Quando a gente fala dessas competências, a gente também costuma chamá-las de life skills. Essas são habilidades para a vida, né? Porque não são habilidades que a gente usa só na sala de inglês. A gente vai usar na faculdade, no trabalho e até na nossa vida pessoal, né? Então, são habilidades para a vida, literalmente life skills mesmo, tá? Então, aqui a gente tem o final do módulo, tá? E aí, para o professor, em termos de utilização da Cambridge One, né, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Na Cambridge One, vocês vão ter uma área de professores, onde vocês vão fazer o download daqueles materiais que eu falei, aquele worksheet, e mais uma série de materiais, que eu vou mostrar num minutinho, tá? Mas também tem a possibilidade de vocês criarem turmas e vocês terem os seus alunos sob a sua supervisão dentro da plataforma, tá? Então, aqui vocês podem criar turmas e vocês podem selecionar daquelas atividades que eu mostrei, vocês podem selecionar quais delas vocês querem que os seus alunos façam. Vocês podem criar o que a gente chama de assignments, tarefas, né? Então, vocês podem selecionar as atividades, vocês podem dar um prazo para os alunos cumprirem essas tarefas, para que o andamento do curso seja legal. Então, tudo isso é ferramenta, é a parte de ferramentas dentro da Cambridge One. Uma outra ferramenta que também é muito importante mencionar é a questão do relatório de notas, né? Então, lembra que eu falei que a plataforma corrige as atividades, né? Então, é importante mencionar que vocês conseguem ver, né, inclusive, o número de tentativas do aluno por atividade, a nota da primeira tentativa e a nota da melhor tentativa, né? Então, a gente consegue ouvir se houve aí, da parte do aluno, um esforço, inclusive, para ele melhorar. A gente olha o relatório não só do ponto de vista de nota, mas também do ponto de vista da atitude dele, né? Da atitude dele com relação ao aprendizado dele, ao comprometimento dele também. É importante mencionar isso, tá? Agora, com relação à certificação, né? Agora, sim, estou fazendo o meu curso de Employability Skills, cumprir os módulos, né? Então, o que acontece? Ao final de cada módulo, cada um dos 8, né? Uma vez que o aluno completa esse módulo, ele recebe um certificado de conclusão daquele módulo. Ao final dos 8 módulos, o aluno completa o curso e ele recebe um badge, né? O badge é esse selo que vocês estão vendo aí na tela, né? Ele recebe esse badge digital. E o que é legal desse badge digital? Ele pode ser colocado no currículo do aluno e pode ser colocado no perfil das redes sociais e as redes profissionais também, né? Como o LinkedIn, né? Que é uma rede muito usada aqui no Brasil. Então, isso daqui é uma certificação, é um selo, né, de reconhecimento de que o aluno cursou este material, desenvolveu essas atividades, né, e esse selo comprova isso, e é uma comprovação para o empregador também, né, que eventualmente olhar este currículo é uma comprovação para esse empregador que o aluno trabalhou essas habilidades também
para se aprimorar, né? Para se aprimorar profissionalmente, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, que eu mencionei anteriormente, né, de materiais para o professor que vocês vão encontrar dentro da plataforma Cambridge One, vocês vão ver aquele guia introdutório que eu falei para vocês, aquele do QR Code que eu mencionei anteriormente, ele também está aqui para download, tá? Outros recursos importantes para vocês. Então, assim, para usar esse material, também existem as instruções completas por unidade, então está tudo aqui. Esse material também é fotocopiável, ou seja, é possível salvar no seu computador ou imprimir, né? O mapa do conteúdo que eu mostrei anteriormente, mas também aqui também detalhadinho para vocês. O mapa da unidade, então, por unidade, que tipo de atividades, quais são as atividades e como se trabalha cada uma delas, né? Os worksheets que eu mencionei, então, aquela parte de linguagem, né? Então, aqui a gente tem os worksheets aqui, todos eles também para download. E o glossário, né? Para consulta também desse vocabulário, talvez um pouco mais específico de cada um desses módulos, tá? Então, esse é o material de suporte para o professor. Para o aluno, né, a gente tem aqui os mesmos worksheets, então, se o professor não puder imprimir, né, ou não puder passar esse material fisicamente para o aluno também tem como, da sua própria conta, acessar esses mesmos worksheets, né? Ele também tem os scripts dos áudios e dos vídeos, né, também para ajudar, até também para ajudar no entendimento, né, do conteúdo que está sendo passado nessas duas mídias, né? Então, ele tem em PDF, em Word, caso ele queira fazer anotações, fazer edições e tudo mais, e ele também tem acesso ao glossário, tá? Então, esses são os materiais de suporte. Bom, então, antes de eu falar dos próximos passos, eu só queria também fazer uma outra observação, né? A gente falou no começo dessa conversa um pouco sobre a geração Z, e a gente falou também sobre Employability Skills. O Employability Skills tem essa agilidade, ele é digital, ele é fácil de acessar, ele é fácil de usar, ele é muito ágil, ele é muito rápido, né? Então, assim, se a gente pensar nessas características, eles, de fato, eles se encaixam muito bem, né, para ser aplicado para o que a gente chama da geração Z, né? Mas, se a gente for pensar um pouquinho mais de profundidade, esse material, na verdade, ele pode ser usado por qualquer pessoa que está buscando uma colocação, que está buscando uma recolocação e que percebeu, até pela leitura dos artigos de o que as empresas precisam, percebeu a necessidade de desenvolver essas habilidades, de se aprimorar nessas habilidades, né? Até para relembrar alguns conteúdos, para revisar alguns conteúdos, para praticar, né? Para ter um entendimento melhor dessas habilidades, para se aplicar, né? Para se recolocar no mercado, né? Então, esse material, ele é para todo mundo, ele não se aplica apenas para uma geração, ele se aplica para todo mundo, né? Eu acho que é importante mencionar isso também, porque ele é flexível, para mencionar de novo a questão da flexibilidade dele. Então, é legal que isso fique também, claro, né? Então, agora, para a gente pensar assim, dos próximos passos, quais seriam eles? Então, para os professores, né, aqui no caso. Então, por favor, a primeira coisa para fazer é criar a sua conta na Cambridge One. Se você ainda não conhece a Cambridge One, vá conhecer, né, criar a sua conta lá. Dentro da Cambridge One, você pode acessar uma unidade que é demonstrativa de Employability Skills. Então, você pode criar a sua conta e acessar uma unidade dentro, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre funcionamento, como fazer o download dos documentos, né, e até receber um pequeno guia de como usar a Cambridge One, também você pode entrar em contato conosco através do e-mail do atendimento, tá? No caso de você adotar o material, né, adotar o material com seus alunos, né? No Brasil, os códigos do aluno, né, estão disponibilizados via compra no site da Dizal. A Dizal é um distribuidor parceiro nosso, né? E o preço hoje no Brasil é R$ 84,00 pelo código de acesso do aluno, tá? E também, para te ajudar nesse processo, também é ler o material informativo. Qual é esse material informativo? Aqui eu vou passar para vocês, gente, alguns links, né? Se vocês quiserem, de repente, tirar uma foto dessa tela ou já acessar o QR Code ou os links aqui, eu tenho alguns links para vocês terem mais informações sobre Employability Skills. Então, o primeiro link é o link do Employability Skills no site da Cambridge, onde vocês vão ter informação sobre o curso, vocês vão ter o documento do framework para download com sugestões, né?
Aqui, no segundo link, é do nosso blog chamado World of Better Learning. Ele tem uma seção que está totalmente dedicada à parte de Employability Skills. Então, por que trabalhar Employability Skills? Como trabalhar Employability Skills na sala de aula, né? E algumas sugestões bem práticas também, tá? Esse terceiro link, o Employability Skills Getting Started Guide, é o que eu falei com relação a criar a sua conta na Cambridge One, usar a Demo Unit para entender como é que funciona o Employability Skills. E o último link é o da plataforma Cambridge One, tá? Então, essencialmente, o que eu tinha para dizer, o que eu tinha para apresentar para vocês, era isso. E agora eu vou abrir o chat aqui para olhar se tem alguma pergunta ou algum comentário aqui que o Sérgio quer me passar. Sérgio, Oi, tá aqui Ana. também? Oi, Ana, desculpe. Deixa eu abrir aqui a câmera também. Já está aberta. Eu acabei respondendo algumas perguntas que surgiram aqui no Question and Answer Box a respeito do Employability Skills Module, né? Então, esses links que você passou são super válidos, tem bastante informação aí, e gostaria de esclarecer uma questão aqui no site do produto, no site da Cambridge, que fala do Employability Skills, existe um link no site para um formulário onde a Cambridge consegue pega a informação do usuário para depois prestar algum tipo de informação. E uma pessoa acabou de dizer no Question and Answer que preencheu o formulário e não obteve informação nenhuma, né? Então, eu peço desculpas em nome da Cambridge por causa disso e reitero que o melhor canal de comunicação, mesmo deve ter havido algum probleminha aí com esse formulário e não chegou até nós, mas o melhor canal de comunicação mesmo para saber não só do Employability Skills, mas de qualquer produto da Cambridge, é através desse e-mail que você passou do atendimento. E aí, escrevendo para a gente, já temos o seu contato, estamos aqui no Brasil, em São Paulo, fazemos o contato diretamente com quem estiver interessado, prestamos todas as informações, inclusive de como o material funciona, onde os códigos podem ser comprados, enfim. Então, utilizem mesmo esse, por enquanto esse probleminha do formulário não for resolvido, por favor, utilizem o endereço de e-mail do atendimento e, com certeza, entraremos em contato com vocês no que precisarem. Deixo também aqui, vou colocar no chat o meu e-mail, sergio.varela@cambridge.org. Se precisarem de mais informações em relação a Employability Skills, compras em grandes volumes, com valores especiais, por favor, entre em contato com a gente e estamos à disposição para atendê-los da melhor maneira possível. Não vi aqui nenhuma pergunta específica sobre o conteúdo em si. Né? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode utilizar o Question and Answer agora, não há problema nenhum. Meu e-mail, estou pedindo para confirmar o e-mail novamente, eu acabei de colocar no chat, é sergio.varela@cambridge.org. O e-mail do atendimento. Você pode voltar um pouquinho, Ana, a sua tela, onde mostra o e-mail do atendimento? Aqui. Isso. atendimento.br@cambridge.org. Sérgio, eu tenho uma pergunta no Q&A sobre como o professor não paga. A professora, acho que é a pessoa que fez a pergunta. Gostaria de entender melhor. Sim. Os Activation Codes do Employability Skills, eles são para o aluno. Então, o aluno hoje paga R$ 84,00 por um Activation Code, que tem um prazo de validade de 18 meses e que dá a ele o direito de utilizar todo esse conteúdo do Employability Skills na plataforma Cambridge One durante esse período. O professor, veja, o Employability Skills ele não é um curso de self-study. Até pode ser usado como um self-study, mas ele não foi feito para isso, né? Por quê? Porque o professor é que vai vai checar o progresso do aluno e que vai emitir o certificado para cada unidade que for completada. Então, o professor é uma peça central nesse modelo de ensino online sobre as soft skills.
E o professor, ele tem acesso a todo o material, ele tem acesso ao que o aluno vai estudar, né? Então, ele foi disponibilizado de forma gratuita, não há por que a gente ficar cobrando o professor por esse tipo de material, né? Então, reforçando o que você já falou, a parte de resources para os professores contém não só todo o conteúdo que o professor vai utilizar, mas as ferramentas, teacher's notes, worksheets, enfim, tudo aquilo que ele precisa para dar o suporte necessário para o aprendizado do aluno nas soft skills do employability skills. Uhum. Então, realmente não paga. Uhum. Então, só para completar também, porque teve uma outra pessoa que perguntou, essa parte não estava muito clara como funciona, sou professor particular. Então, professor, como o Sérgio mencionou, né? Então, o acesso aos materiais de suporte para o professor são gratuitos, mas o que você precisa fazer neste momento é criar a sua conta na Cambridge One e olhar e ver o material do Employability Skills lá. Então, você pode acessar a unidade demo ou você pode criar uma turma também para já começar a usar com seus alunos. E uma vez que você olha, quando você cria a sua conta na Cambridge One, você tem acesso a uma biblioteca, e ela se chama My Library. Dentro da Cambridge One, ela se chama My Library. Você acessa a My Library e você vai ver o Employability Skills lá. E vai ter a área de materiais, e esses materiais que eu mostrei vão estar lá. E aí você cria a sua classe, essa classe tem um número, né, de referência, você passa esse número para os seus alunos vão, para fazer o curso, o que o aluno precisa? Comprar o seu Activation Code, entrar na plataforma Cambridge One, né, ter um registro, ter uma conta na Cambridge One, obrigado, como aluno, e aí nessa conta na Cambridge One, ele vai ativar esse Activation Code, e aí com o número de classe que o professor criou no Cambridge One, ele vai poder participar da sua aula. Né? Não é possível o professor emitir certificados para outros alunos que não tenham comprado o código, não tenham ativado o seu código na Cambridge One. Né? Então, o aluno precisa ativar o seu código, fazer as atividades, aí o professor vai ver o progresso do aluno, qual foi o aproveitamento do aluno, e quando ele terminar um módulo, cada unidade, aí sim o professor vai ser capaz de gerar o certificado para aquela unidade que ele terminou. E ao final de todas as unidades, quando os alunos completarem todas as unidades, e somente após isso, é que o badge digital será disponibilizado para o professor encaminhar para o aluno. Então, ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não tem mais nenhuma. Acho que é isso. O aluno sozinho não consegue receber, então? Não entendi bem a pergunta. O aluno sozinho não recebe certificado. Não. Ele precisa de um professor. Porque o professor ele está no coração dessa experiência de aprendizagem com o aluno. É o professor que vai verificar o progresso dele e vai, inclusive, criar aulas, se assim ele quiser, aulas adicionais, se ele assim desejar, para verificar o progresso do aluno e verificar o que ele aprendeu. E é mediante a compleção dessas unidades, né, que ele vai poder emitir o certificado. O aluno sozinho, se ele quiser comprar um Activation Code e estudar os conteúdos, ele pode, nada o impede de fazer isso, mas ele não vai ter o seu certificado, não vai ter o badge digital. Okay. Acho que mais alguma pergunta? Sim. Parece que não. Ok. Gente, obviamente nós estamos à disposição. Tem sim. Érica Santos, desculpa. Sou professora de Ensino Fundamental 2 da rede Alfacem. Tento trazer a realidade do mercado de trabalho para os estudantes, em grande parte pelas soft skills, em metodologias PBL, Project Based
Learning. Assim, gostaria de saber se esse material tem direcionamento específico em relação à idade e habilidades de aprendizado, levando em consideração a idade dos receptores que leciono, de 9 a 14. Você quer responder, né? Não, se você quiser falar, fica à vontade, Sérgio. Esse material, veja, esse material é um material voltado para o ensino de adultos, não é? No ambiente de trabalho. Então, são soft skills necessárias para que o aluno consiga trabalhar de forma efetiva no mercado de trabalho. E alunos que são aí de 9 a 14 anos, realmente, mesmo que tenham um bom nível de inglês, eles não conseguirão aproveitar esse material da maneira que ele foi pensado. Então, os alunos precisam ser young adults, 17 anos para cima, que tenham nível B1 intermediário e tenham interesse, obviamente, em se colocar no mercado de trabalho e se preparar para o mercado de trabalho em empresas onde ele vai usar o inglês dele da melhor maneira possível, né? Então, realmente, algumas escolas têm entrado em contato conosco quando ficam sabendo do Employability Skills, querendo que os seus alunos de ensino médio, né, consigam fazer esse módulo digital. Mas aí a gente sempre deixa bem claro, né, que o material ele foi feito, foi pensado, foi design para alunos que estão saindo do ensino, que já saíram do ensino médio, que já estão ali no ensino superior e já estão pensando no mercado de trabalho, né? Muitas vezes, em grandes colégios particulares, a gente vê que o aluno sai do ensino médio, mas ele só vai procurar trabalho, só vai pensar no mercado de trabalho lá para o final da faculdade, né? Lógico que a gente não pode generalizar, existem casos e casos, mas o produto ele foi concebido considerando o sucesso do aluno que está nesse nível, a partir dos 17, 18 anos, que está na faculdade ou que já até terminou a faculdade, mas está pensando em se recolocar e precisa desse conhecimento das habilidades que são fundamentais para o mercado de trabalho, para se ambientar no workplace. Não sei se consegui responder da maneira que você esperava, Érica. Enfim. Acho que sim. Conseguiu sim, ela acabou de confirmar. Sérgio, você ainda está aí? O Sérgio precisou sair da sala. Bom, gente, então, acho que o Sérgio precisa sair da sala, então eu vou fazer um encerramento aqui. Então, a última coisa que eu queria mencionar, né, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentário que vocês queiram fazer também sobre o Employability Skills, por favor, né, fiquem de novo à vontade para entrar em contato conosco via e-mail, naquele e-mail que eu mencionei anteriormente, né? Então, nesse slide aqui, é o atendimento.br@cambridge.org. Então, se vocês quiserem fazer algum comentário, tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, né? Existe um link aqui que vocês estão vendo no chat para pesquisa de satisfação sobre a avaliação sobre este webinar também, tá? E eu já vou encerrar aqui, né, com esses links aqui na tela também, para vocês terem caso vocês queiram ler esse material de referência, né? Eu os convido a ler esse material, porque é um material muito interessante, tanto o material em PDF como o curso Employability Skills Online, né? Entrem na Cambridge One, criem a conta, olhem esse material, porque realmente é um material muito legal, tá? Então, eu vou encerrar aqui agradecendo a presença de vocês aqui hoje, né? Vocês passarem essa hora e meia aqui conosco, né? Falando sobre esse material. E também estou disponível aqui, disponibilizei também o meu Instagram, né? Para vocês olharem também as novidades. Então, eu vou me despedir aqui e aí eu vou desejar um bom fim de semana para vocês. E qualquer coisa, por favor, entrem em contato. Tá bom? Muito obrigada, gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Até.